Bom dia, tudo bem? Mais uma manhã para orientação de estudos, programa Descodificadas, trilha 1. Hoje, nossa última mentoria para orientação, né, Rafa? A partir da próxima semana, a gente vai ter aí 2 sessões de apresentação dos trabalhos, a gente já está recebendo as entregas, a gente também já tem vídeos para apresentação, então vai ser bastante legal. Então, eu estou por aqui, olhando o chat. Bom dia para as meninas que estão aqui com a gente. É isso aí. Bom dia, gurias. Então, nossa última mentoria do semestre passou rápido, né? Parece que foi ontem que a gente estava começando a trilha. E nosso último tópico é estruturas de controle, né? A gente começou a ver o JavaScript, né? Nas 2 últimas mentorias, mas começou a ver assim de uma forma bem superficial, né? Só uma leve introdução para vocês já irem tendo noção do que é a linguagem JavaScript. Na trilha 2 a gente vai aprofundar tudo o que foi comentado aqui superficialmente, né? A gente vai aprofundar. Então, hoje a gente vai ver as estruturas de controle. A gente viu o que eram as variáveis, né? Teve noção mais ou menos do que é um algoritmo. O que é um algoritmo, né? De novo, só para a gente encaixar as estruturas de controle. Então, um algoritmo vai sempre resolver algum problema, né? Algum tipo de problema. Alguma coisa que a gente precise resolver. Então, por exemplo, se eu quero criar um programa que calcule a média, né? O que eu tenho que resolver? Qual é a problemática, né? É fazer um programa que capture as médias, as notas, aliás, e calcule a média em cima dessas notas, por exemplo. Então, um algoritmo sempre a gente vai construir para facilitar, né? Para a resolução de alguma tarefa, solução de algum probleminha, enfim. E esses algoritmos, eles precisam de, de estruturas, né, para a gente conseguir resolver essas tarefas. Por exemplo, a gente precisa de tomadas de decisões, a gente precisa de estruturas que repitam o mesmo código, né, isso eu vou falar no decorrer da mentoria. Eu preciso de lugares para guardar os dados que as pessoas vão fornecer, que são as variáveis, né? Então, ao decorrer da lógica de programação, né, que a gente vê na trilha 3, a construção desses algoritmos, a gente tem vários comandos, né, que a gente pode usar em conjunto, em combinação, para ir solucionando esses problemas. Então, hoje são as estruturas de controle. Existem vetores, as funções que vão chamar... É que na lógica, tudo que a gente vai aprendendo, né, nas linguagens, as linguagens de programação usam a lógica para a gente desenvolver. A gente precisa usar a lógica para desenvolver, né? Então, a gente precisa de vários comandos que, em combinação, a gente vai usando, né, para solucionar esses problemas. O interessante da lógica é que tudo que a gente aprende para uma linguagem vai servir para outras, né? E a gente nunca deixa de usar alguma coisa que aprendeu. A gente aprende, a gente só vai agregando, na verdade, né? Vai agregando recursos para ir construindo algoritmos cada vez melhores. Então, as estruturas de controle, começando com os comandos de seleção. Então, os comandos de seleção da linguagem JavaScript são fundamentais para especificar as decisões que um computador realizará. O que seria isso? Eu estou fazendo um algoritmo que precisa de uma tomada de decisão. Por exemplo, se a média, né, já que eu tinha dado o exemplo da média, for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Se não, se a média for menor do que 7, né, o aluno está reprovado e precisa fazer reprovado não atingiu a média e precisa fazer recuperação. Então, esse se que a gente fala, né, esse se,
o algoritmo vai executar determinados comandos se a condição for verdadeira, né, se a nota foi, por exemplo, maior que 7, e vai executar outros comandos, né, se a nota foi menor que 7. Então, nesse ponto, o algoritmo precisa escolher um dos caminhos, né? E como é que os algoritmos escolhem? Com os testes lógicos, que usam os operadores relacionais, né, maior, igual, menor. E aí, esses comandos de decisão, eles direcionam o fluxo, né, do algoritmo. Nesse momento, o algoritmo meio que se divide, assim, né, em dois caminhos. Porque uma máquina não sabe enxergar se uma cor é branca e a outra é verde. O que ela vai fazer? Ela vai comparar, né? No caso das cores, vai comparar bits, para ver se uma cor é igual a outra, né? Ou se um número é igual a outra, se uma string é igual a outra, e assim por diante. Entre os comandos de seleção, temos os comandos if-else, que é o se não, e o switch, que é o escolha. O comando de seleção if, a gente tem variações do if, né? A gente tem o if-else e os if-else if. A gente pode usar o if sozinho, a gente pode usar o if com o else e pode encadear os ifs, né? Uma tomada de decisão grande, mas vamos por partes. Então, o comando if é o mais básico de todos os comandos de seleção e deve ser usado com as duas letras minúsculas. Na linguagem, a gente sempre vai usar as palavras reservadas, né, da linguagem, os comandos, sempre em letra minúscula. Ele determina que o programa deve executar um certo comando ou seção de código apenas se uma certa condição for verdadeira. Então, por exemplo, na linguagem fica dessa forma: se essa condição, né, que vai ser um teste lógico, que vai retornar sempre verdadeiro ou falso, se essa condição for verdadeira, ele vai executar X comandos. Se essa condição falhar, ele não executa nada e pula para o próximo item. No caso aqui, no exemplo, para o if número 2. Da mesma forma, vai testar se a condição é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, executa. Se for falsa, pula para a próxima e assim por diante. Pode ter mais de um comando, né, dentro do if, que nem o if 3 aqui, exemplo 3. Se a condição for verdadeira, vai executar o comando 1, 2, 3, sei lá, N comandos. Não tem número definido, só pode 5, só pode 6, não. Quantos a tua lógica achar que deva ter, tá? Então, o comando if só vai executar o seu bloco de códigos, né? Esses comandos, eles têm blocos de código que ficam entre as chaves. Ele só vai executar esses comandos se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, ele passa para o próximo, como esse diagrama aqui, né? Eu tenho, sei lá, trechos de código, a condição, se verdadeiro, executa os comandos que foram definidos, e depois continua, né? E se for falso, apenas continua, não executa aquela parte do programa. Depois a gente tem o if-else, né? O if-else já trata a condição falsa, né? O if só tem comandos na parte verdadeira. O if-else tem comandos na parte verdadeira e comandos na parte falsa. Então, nesse comando temos que, se a condição for verdadeira, apenas os comandos do if serão executados. Se não, ou seja, caso a condição seja falsa, apenas os comandos else serão executados. Esse aqui é um caminho, né, de duas mãos. A gente, quando está caminhando, a gente não consegue fazer os dois caminhos ao mesmo tempo. A gente precisa escolher se vai por um ou por outro. Essa escolha na linguagem, né, é essa condição. Então, se a condição, de novo, né, for verdadeira, ele vai executar os comandos que estão dentro do bloco de código do if. Se não, se essa condição for falsa, né, lembrando, se é falsa, ele não executa o if, ele já pula para o próximo. No caso, quando tem o else, o próximo é o else, né? Então, se falhar, ele cai no else e executa outros comandos que eu defini lá para o else. Como aqui no diagrama, né, eu tenho a condição. Se essa condição que retorna só verdadeiro ou falso for verdadeira, vai executar o true aqui e continua, né, no depois.
e se a condição for falsa, se ela falhar, eu vou eu vou executar os comandos que estão no false. Esses trechos esses comandos de decisão são interessantes porque um programa vai executar alguns comandos ou outros, né? Nunca os dois ao mesmo tempo. Nem eu falei para vocês, a gente não consegue, né, caminhar dois caminhos ao mesmo tempo. Ou a gente vai por um ou a gente vai por outro. Com esse comando é a mesma coisa. E aí a gente pode juntar tudo, né? A gente não necessariamente vai ter só um teste no algoritmo, né? Pode ter só um teste, mas também pode ter vários testes. E esses vários testes serem relacionados à mesma situação, né? Então, quando tenho esse tipo de problema, né? Por exemplo, aqui no exemplo da média, da média aqui, eu tenho apenas uma média e essa média vai ser testada em várias condições, né? No caso aqui, a média pode ser maior ou igual a 9, pode ser maior ou igual a 7, pode ser maior ou igual a 6. Poderia fazer outros testes aqui, se fosse menor que 5, né? Então, é o mesmo valor com vários testes em cima deste valor. Quando eu tenho esse tipo de situação, eu uso o if, else, if, que são o que a gente chama de ifs encadeados. Então, chamamos de estrutura de decisão encadeadas quando uma estrutura de decisão está localizada dentro do lado falso da outra. Esse tipo de estrutura também é conhecida como seleção aninhada ou seleção encaixada. Aí, como é que vai funcionar? Começa com if, né? Se a condição, se essa condição for verdadeira, vai executar os comandos dentro do bloco do if. Se não, vou testar de novo, né? Outra situação for verdadeira, executa os comandos que estão dentro desse segundo if aqui dentro do else. Se essa segunda condição também falhar, caio no else que vai executar as últimas situações. De novo, só vai executar onde a condição é verdadeira. No momento que uma condição for verdadeira, ele já executa os blocos de códigos e sai, né? Então, porque uma vai depender da outra, né? Eu vou encadear. Uma condição vai depender da outra. Então, se uma é verdadeira, as outras não serão, né? Então, no momento que executa uma, ele já achou a solução, no caso, né? Então, por exemplo, aqui se a média for maior ou igual a 9, conceito A. E termina, né? Vocês estão vendo que a linha aqui do diagrama, né, vai para o final lá do código. Essa bolinha aqui no diagrama de bloco indica o final. Final ou continuação do algoritmo, né? Final da estrutura, no caso. Então, se essa média não for maior ou igual a 9, ele, se falhar, né, cai para 7, para a segunda situação aqui. Testa de novo, se for verdadeiro, executa e finaliza, se não, cai para a próxima, e assim poderíamos ter aqui 50 testes, 100 testes, né? Infinitos testes. Quando eu tenho muitos testes, né, a sintaxe do if, else, if, do if encadeado, se torna muito poluída às vezes, né? E também cria muitas linhas de código. Quando eu tenho muitos ifs encadeados, eu posso usar a estrutura switch, né? Então, switch facilita a escrita de trechos de programa como este, em que a seleção deve ser feita entre várias alternativas. O switch é chamado de comando interno de seleção múltipla. Ele compara o valor de uma expressão com uma lista de valores. Então, ao invés de eu ter vários ifs, eu posso ter um switch, que é a escolha, né? E a expressão, um valor aqui já, né? E testar nos casos. Se é aquele valor, posso ter antes um if também para, né, para definir qual é o valor. E depois esse valor cair num switch e testar. Se o valor é X, executa esse bloco de código e para, né? Ele já nem testa os outros também. Só vai ter um caso verdadeiro. Se não, a gente fala o se não, mas ele está escondido ali, né? No caso do switch, é que ele vai para os casos, né? Caso 1,
Se for o caso 1, ele executa o bloco de código do caso 1. Se for o caso 2, do bloco de código 2 e assim por diante. Por exemplo, para uma forma de usar o switch também. Eu vou pedir para o usuário digitar um valor entre 1 e 12, que seriam os números correspondentes aos meses do ano. Então, conforme o número que o usuário digitar, ele vai mostrar o nome do mês que a pessoa, correspondente ao número que a pessoa digitou. Então, eu vou ter um caso 1, janeiro, caso 2, fevereiro, caso 3, março, assim por diante, né? Essa expressão aqui vai executar, então, apenas o caso correspondente ao número que a pessoa digitou. Se a pessoa digitou 3, vai aparecer março. Mas é um exemplo, né? Isso aqui depois pode ter muitas outras funcionalidades. Eu só estou apresentando para vocês essas estruturas. E aí os comandos de repetição, né? As estruturas que fazem um código repetir. Como eu estava falando ali antes, né? E se eu tiver 100 testes? E se eu tiver 500? E se eu precisar que a pessoa digite 1000 números? Eu vou escrever 1000 vezes o input para capturar o número dessa pessoa, que essa pessoa vai digitar? Isso se tornaria até inviável, né? Então, para situações em que eu preciso repetir muitas vezes o mesmo trecho de código, eu tenho esses comandos de repetição. Eu vou escrever apenas uma vez esse input, por exemplo, né, que eu citei o input, e vou mandar esse input se repetir quantas vezes eu precise aqui, né? 500, 1000, e isso apenas em poucas linhas de código, né? Então, existem situações nas quais você precisará repetir a execução de um mesmo bloco de código. Os comandos utilizados em tais situações são chamados de comandos de interação ou de repetição, tá? São eles. O JavaScript usa outros também, mas esses aqui são os básicos para todas as linguagens, né? Esses aqui são os raízes, vamos dizer assim. Então, a gente tem o for, que percorre um bloco de código várias vezes, o while, que percorre um bloco de código enquanto uma condição especificada é verdadeira, e o do while também percorre um bloco de código enquanto uma condição especificada é verdadeira, mas executa este bloco de código pelo menos uma vez. Então, o for. A instrução for cria um loop que consiste em 3 expressões opcionais, dentro de parênteses separadas por ponto e vírgula, seguidas por uma declaração ou uma sequência de declarações executadas. A gente até costuma chamar o for de laço de repetição contada, não é contada bem a palavra, mas assim, normalmente eu uso for quando eu sei o ponto de partida do laço e até onde esse laço vai executar, até quantas vezes esse laço vai executar. Claro que na linguagem a gente tem várias técnicas, né, para, por exemplo, em vetor, a gente nem vai conseguir ver vetor aqui, mas a gente vai ver na trilha 2. Quantos elementos tem um vetor? A gente tem uma palavra-chave que pega a última posição, enfim. Mas, normalmente, a gente usa o for para quando a gente sabe aonde esse laço vai começar e aonde ele vai parar. Então, por exemplo, por quê? Por quê, né? Porque ele tem uma inicialização, essa estrutura, né, a sintaxe do for. Uma inicialização, um teste, né, uma condição que vai dizer até onde esse laço vai executar, e um incremento. Esse incremento vai dizer para este comando for ir executando, para não parar na primeira execução, sempre ir aumentando as execuções até a condição ser verdadeira, né? Então, o laço usa essa condição. Então, por exemplo, aqui, o i de 1 até n, suponhamos que esse n seja 10, que esse n em algum momento recebeu o valor 10, e mais. Se o n for 10, ele vai executar 10 vezes. Então, ele vai começar em 1, mostra lá um texto, mais esse índice e mais esse índice. Por exemplo, número 1. Depois, 1 e mais, ele vai para a segunda execução. Aí agora o i é 2.
testa para ver se 2 é menor que 10, se é verdade, mostra lá na tela o texto mais o i. Incrementa a volta, agora o i é 3, o i é menor ou igual a 3, é verdade. Então executa, mostra lá na tela. Então ele mostraria uma lista, né? Ele mostraria 10 vezes essa mesma instrução que está dentro do laço de repetição. Se eu fosse fazer isso sem laço, eu teria que escrever 10 vezes texto, recebe texto mais i. Mas assim, não se preocupem que a gente vai trabalhar com essas estruturas, né, na trilha 2 depois. Vocês vão colocar a mão na massa aí para ver isso aqui funcionando direitinho e entender bem. Agora eu só estou apresentando as estruturas para vocês. Então, como aqui no diagrama, eu vou ter um valor inicial, um teste, se o teste for verdadeiro, o teste, né, essa condição que controla o laço. Preciso ter muita atenção nessas condições de controle de laço, porque se eu colocar uma condição que seja sempre verdadeira, por exemplo, eu vou ter loop infinito. Meu programa vai travar, né? Vai ficar executando infinitamente a mesma coisa, vai ficar preso dentro do comando ali, executando sem parar. Então, eu tenho uma condição que vai controlar essa parada, se a condição for verdadeira, executa e volta para o início do laço, né? Então, por isso que é laço, fica sempre ali naquele trechinho de código ali, até satisfazer a condição. Quando a condição for satisfeita, né, na próxima ele iria falhar. Aqui, por exemplo, se o i fosse 11, o 11 não é menor nem igual a 10, né, que eu tinha dito que o n era 9. Então, a condição falharia e o laço pararia de executar e o programa continuaria, normalmente. E aí, depois eu tenho também a estrutura de repetição, o while. Então, assim como o laço for, o laço while é utilizado para repetir a execução de um bloco de código. Então, vou ter a palavra reservada while, né? Notem que a sintaxe é diferente, né, do for. Vocês vão ver que normalmente a gente acaba usando mais o for, né? Poucas vezes a gente usa o while ou o do while, por parecer mais fácil. Não sei se seria isso, mas essa é a impressão que eu tenho, assim, que o for, como usa menos código também, né, fica mais claro de usar. Mas existem situações em que eu preciso usar o while. Como é que o while funciona? Então, ele vai ter a palavra reservada do laço, enquanto uma condição, né? Então, tem que sempre a gente trabalha em cima de condições, né, de testes lógicos. Enquanto essa condição for verdadeira, ele fica executando o bloco de código aqui. E que é o mesmo lá do exemplo anterior, né? Só que está escrito de uma forma diferente. Então, aqui eu tenho o teste, se esse teste for verdadeiro, ele entra no bloco de execução do while, mostra esse texto lá no navegador e diz que esse 1 aqui, né, que começou em 1, tem que ser acrescentado de 1. Lembram? O mais é um operador de incremento. Então, o i vai para 2, para 3, para 4, se fosse 10, né, até chegar lá no 10. Quando fosse 11, também falharia a condição, o laço pararia de executar. Tá, Rafa, quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Normalmente, a gente usa o while quando a gente não sabe até quando esse laço vai executar. Por exemplo, enquanto o usuário não digitar 0, o programa fica executando. Então, eu tenho que esperar, né, pelo usuário, para ele informar um valor para a condição do laço falhar e parar de executar. Do contrário, esse laço ficaria executando, né? Então, por exemplo, enquanto o usuário não digitar 0, segue pedindo números para o usuário. Então, o usuário vai ficar digitando ali infinitos números. Agora já tem um número de números suficiente aqui, vou digitar 0, o laço encerra, tá? Então, essa é a diferença básica, assim, do for pro while. A gente costuma falar em português, né? Mas tem que aprender a falar em inglês, que o inglês, nessa profissão, na nossa profissão, é muito importante, né? Eu diria até que mais inglês do que o teu conhecimento, porque
Tudo é inglês, né? Todos os comandos são em inglês, não existe linguagem em português. Todas as linguagens são em inglês. E aí a gente tem o do while. O do while cria-se um laço que executa uma declaração até que o teste da condição for falsa, né? A condição é avaliada depois que o bloco de código é executado, resultando que uma declaração seja executada pelo menos uma vez. O que eu quero dizer com isso, né? No while, a gente já tem o comando e a condição, né? Então, a gente já parte testando. E o do while, a gente tem uma opção de executar alguns comandos antes de testar. Então, por exemplo, eu quero testar o exemplo dos números lá, né? Então, no while, ele já testa e executa. Se ele testou e falhou, ele não executa nada. O do while nos dá a opção de testar um trecho de código pelo menos uma vez. E aí depois testar, né? Então, se eu precisar obter um valor antes de testar, o do while é uma opção melhor do que o while, porque o while já vai testar e não executa nada. E o do while, ele executa alguns comandos antes e depois testa. Claro que depois que ele entrou no laço, né? Então, por exemplo, aqui, eu quero que o usuário digite um número para testar. No while, eu colocaria o comando do input dentro, né? Dentro do laço para ser testado. Como o while já começa testando, eu teria que pedir um número lá fora do laço, o while testaria esse número e depois aqui dentro eu continuaria pedindo o número e testando os números. Mas eu teria que fazer o input fora e o input dentro. Vamos falar leitura de dados, né? Uma leitura de dados fora e uma leitura de dados aqui dentro. Porque eu preciso de um valor para entrar no laço, né? Já no do while, nessa situação, eu já consigo fazer isso, eu já consigo ler só uma vez. Então, por exemplo, vou ter o do, leio esse dado, né? E aí depois testo. E aí ele vai executando, né? Ele vai ficar executando aqui dentro, pedindo a leitura de outros dados para o usuário, tá? Mas isso aqui a prática depois vai facilitar a compreensão, né? Com os exemplos que vocês vão ver. Então, a diferença básica, né, entre os dois é que quando o algoritmo começa, né, o start, ele testa se verdadeiro, executa e fica dentro do laço. E no do while, ele começa o algoritmo, tem alguns comandos antes do teste, aí depois testa. E também fica executando depois, enquanto a condição for verdadeira. Eu achei essa figurinha aqui, achei legal. O Papaléguas, ele usa o while, porque o while testa e depois executa. Então, aqui, ele viu se não é o final do... O edge é caminho, Pri? Agora me esqueci o que é o edge. Se não for, né? Se for aqui, acho que é caminho. Pois a Pri me confirma aí. Enquanto não for o fim da estrada, né? O fim do caminho, ele corre. Então, ele vai testar antes de correr. Então, ele viu que aqui o caminho terminou e não vai correr, né? Esse teste aqui... É borda. A borda, então. Então, enquanto não for o final da borda, corre. Se for o final da borda, ele já nem vai executar o correr. Por isso que o Papaléguas parou antes, né? E o Coyote, como ele tá usando o do while, ele correu e depois testou, né, se era o final da borda. E aí caiu. Tá? Só pra gente fazer uma analogia aqui. As instruções vão estar lá no Moodle, né? Deem uma estudadinha, sei que vocês devem estar atarefadas aí com a entrega do site. Mas não deixem de estudar, a gente vai aprofundar isso aqui depois da trilha 2. Eu não trouxe nenhum código para mostrar para vocês, mas no material, né, tem vários links de estudos falando também desses assuntos que a gente viu hoje na mentoria. Tem bastante códigos também para vocês testarem, tá? Se quiserem ver essas estruturas funcionando. Então, só criar um index lá e jogar esses códigos dentro e executar para ver o que acontece, tá?
Mas é que nem eu falei, né? A gente vai aprofundar isso aqui depois. E é isso, gurias. Assim finalizamos a nossa. Espero que a gente continue um laço com a condição verdadeira, né? Que a gente consiga continue nas outras trilhas aí. Espero ver vocês nas outras trilhas. E é isso. Vamos ficar num laço com a condição sempre verdadeira, né? Continuando nas trilhas. Ok. Eu me atrapalhei aqui, Rafa, e não liberei o material, mas vou fazer isso já. Estava aqui concentrando em outra coisa e esqueci de. Eu esqueci Mas o já que tô era liberando. Ed em inglês. Eu tenho problema com algumas palavras que eu posso olhar 1000 vezes a tradução e não lembro. Não sei porquê. Tá bem. Não, mas fique em paz. A gente. É caminho agora, acho que não vou esquecer. Caminho. É borda o índio. Borda, borda. Eu Não, tô com é. um caminho na cabeça, viu? A Recente me falou, já tinha trocado. Ah, Simone, você quer fazer uma pergunta? Deixa eu liberar o microfone, então, aqui. Pode falar, Simone. A Vânia falou que vai ter que estudar muita lógica. A trilha 13 é só de lógica, velho. Pode deixar que na trilha 13 a gente aprofunda essa lógica aí. Ela tá no ônibus, ó. Pode escrever então, Ah, Simone. pode. O parte difícil não é não. Vocês vão ver que depois que pegar jeitinho. Isso é que de repente, se tu nunca viu, né, num primeiro momento, isso pode parecer estranho, é natural ter essa sensação, mas depois quando a gente começa a trabalhar, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Tem que ser bem compreendido, né? Assim, a gente tem que entender bem os conceitos, estudar, entender bem por que é sério, nem que situação a gente vai precisar usar. Ó, a Simone tá perguntando. Quer falar? Pode enviar, sim. Outras pessoas enviaram também vídeos gravando a tela, assim, que não conseguiram se adaptar com nenhum gravador, né, com nenhum programinha. Gravaram, assim, segurando o celular, né, gravando a tela e aí falando, mostrando. A estratégia daí, né, como é o primeiro, para muitas pessoas é o primeiro, o importante é fazer, né, depois isso vocês vão aperfeiçoando. Tá. Tem que ser criativo. É, né, Rafa? Mas assim, se vocês procurarem na internet, tem muitos programas, o Zoom, o Loom, tem alguns que só gravam a tela, outros que gravam a tela e a voz, o próprio Teams, o Meet, né? É, né? Mas Meet, eu acho que em algumas situações não dá para gravar, né? Tem o do Windows, só que o do Windows, no momento que tu troca a tela, ele não pega as outras telas, né? Ele grava só uma. A Vânia perguntando se o site precisa ser responsivo. Por enquanto, não. Agora a gente vai começar a falar disso na trilha 2. Por enquanto, ainda não. Tem mais alguém digitando? Ok. Então, tá. Então, se temos esclarecidas todas as perguntas, Estão vendo os sites lá, tá ficando bem legal. Muitos sites bonitos. então só mais recordar isso novamente, né? Que está chegando aí a entrega final, né? Tanto do código como do vídeo. Se você quiser que o seu vídeo seja apresentado, faça inscrição. A gente já tem algumas inscrições feitas, então vai ser bastante legal poder compartilhar, né, o que vocês construíram aí ao longo dessa trilha. Então, se é isso, podemos nos despedir, né, Rafa? No vídeo também, algumas meninas fizeram, outras não, mas é legal, assim, tu dar o teu depoimento, assim, se foi legal, o que não foi.
Mas Ah, as sim. dificuldades, né? Uma das coisas que a gente colocou lá, né, nas orientações, foi essa sugestão mesmo, né? De dizer como é que foi Pra gente desenvolvido. ver que é possível, né? Que todas conseguem. Sim. Tá bem? Então tá bom. Então, um bom restante de semana para vocês. Aí Semana já. na próxima quarta a gente já tem a apresentação, vai ser bem legal. Esperamos vocês, tá bom? Tá Um bom. super beijo e até. Beijo, gurias. Tchau, tchau.